Mas não foi só o Lula que esteve nesse final de semana na Bahia. Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet também estiveram na manhã de sábado em Salvador. Os presidenciáveis participaram de diferentes comemorações da independência da Bahia. Enquanto Ciro e Tebet se encontraram nas ruas e conversaram, Lula realizou um ato de pré-campanha na Arena Fonte Nova e Bolsonaro uma motociata. No início de sua agenda, o presidente Jair Bolsonaro discursou em cima de um caminhão de som. O chefe do executivo falou sobre o momento da economia brasileira e afirmou que o país tende a reagir, principalmente depois da aprovação de benefícios nesta semana. Bolsonaro ainda voltou a criticar os 9 governadores do Nordeste que, junto com outros 3, ingressaram com ação no Supremo Tribunal Federal contra o teto do ICMS e defendeu a liberdade da população. Depois, o presidente saiu para a realização da motociata que percorreu a orla atlântica da cidade. Já Lula se reuniu com militantes e discursou, evitando improviso ao ler um discurso pronto. Ele voltou a repetir bordões como trocar armas por livros, além de fazer críticas ao projeto de privatização de algumas estatais, dizendo serem elas peças-chave para a soberania do Brasil. Lula também criticou o programa habitacional do governo Bolsonaro, chamado de Casa Verde Amarela, e afirmou que será necessário construir casas vermelhas. Abraço de giro com você, Roberto Mota, que nos diz, Mota, de tudo isso que acompanhamos ao longo desse final de semana, desses eventos com tom de campanha realizados lá em Salvador, em alusão ao Dia da Independência da Bahia no sábado. Mota. Brown, eu gostei da proposta do Lula. Eu acho que essa troca de armas por livros podia começar aqui no Rio de Janeiro, aqui nas favelas do Rio, onde as operações policiais estão suspensas desde 2020. Quem sabe as facções do narcotráfico não se entusiasmam com esse programa. Olha o slogan: troque o seu fuzil por um romance de Machado de Assis, troque a sua granada por um livro de poemas do Manuel Bandeira. Ou então, Brown, uma ideia melhor. Por que não começar esse programa, essa troca, pelos seguranças do candidato que deu a ideia? É um absurdo esses seguranças andarem por aí portando metralhadoras e fuzis. Vamos lá, candidato. Dê o exemplo. O país lhe dá 5 dias para ver os seus seguranças trocando as armas deles por livros. Cris. É cada história, né? Trocar o programa Casa Verde Amarela por Casa Vermelha. Quem ele pensa que ele vai botar dentro das casas vermelhas dele? Talvez seja o pessoal da foto, né? Aquele pessoal duplicado, triplicado, quadruplicado. É inacreditável. Cada vez que abre a boca, parece que dá um tiro maior no próprio pé. Agora, talvez ele tenha que jogar livros no próprio pé, né, Mota? Já que ele não quer saber de armas, deveria conversar também com aquele pessoal das conversas cabulosas do PCC para começar por ali a oferta de livros em vez de armas. A gente sabe que as armas que estão na mão desse pessoal que apoia e que tem negócios cabulosos com alguns políticos aí muito suspeitos, eles não gostam de ler e gostam muito de atirar. Vamos ver se ele consegue começar o convencimento por ali. Olha, estava também vendo as notícias do fim de semana sobre a ida a Salvador de vários candidatos ao mesmo tempo e alguns baianos lembrando o que as campanhas, o pessoal das campanhas, aí, especialmente da campanha de Lula, Simone Tebet e Ciro, que atraem menos gente, não colocaram de forma clara na hora que fizeram as divulgações das suas fotos, das suas pseudo-multidões ali seguindo os candidatos. Na Bahia, dia 2 de julho, é um dia de extrema comemoração, há muita festa de rua, parece que é a segunda maior festa na Bahia depois do Carnaval, porque eles comemoram a independência, eles dizem que houve uma independência da Bahia antes da independência do Brasil. Então, estava um ano de muita celebração, 200 anos ali, e eles celebrando na rua a independência. É por isso que talvez, em alguns momentos, tenha parecido que havia mais multidão na rua do que aparentaria ser uma multidão seguindo um político. Com exceção, claro, do presidente Bolsonaro, que por ser em moto, a gente sabe que moto não está ali num desfile, numa comemoração de independência. Eu vi as imagens do presidente Bolsonaro, especificamente em Feira de Santana, que é uma cidade menor, e é muito impressionante, quase tão impressionante quanto aquela visita a uma cidade do interior de Goiás, recentemente, não lembro o nome da cidade, mas eu lembro que era uma cidade de 100 mil habitantes em que havia, pelos cálculos da polícia, 100 mil pessoas na rua. É claro que não eram todas da mesma cidade,
moradores de cidades vizinhas acabam se juntando também para ir receber o presidente, mas era muita gente na rua, como sempre, e a gente vê aí a aglomeração que o presidente Bolsonaro provocou em Salvador, mas também em Feira de Santana. Já as do Lula, a gente sabe, né? Teve aquela foto ali que a gente acabou de comentar, teve também na Fonte Nova algumas imagens aéreas mostrando que eles fizeram um palanque ali no estacionamento lateral do estádio, provavelmente com uma expectativa de um público enorme. Havia um espaço muito grande ali para receber pessoas, mas estava vazio. Então a gente começa a ver que a campanha vai ser provavelmente recheada de muitas imagens manipuladas, muitas fotos duplicadas aí, para tentar fingir para quem está mais distraído que o que aparece naquelas pesquisas muito questionáveis também é uma situação real e não é. Em relação ao encontro de Simone Tebet e Ciro Gomes ali, eu achei bastante inusitado, é o close da foto. Se há dois candidatos na rua, em meio a uma multidão de seguidores, se a foto fosse aberta, a gente poderia ter uma imagem mais real do apoio, né? E o Zé? Olha, a Bahia, né, é um estado que tem uma cultura fortíssima, né, musicalmente muito forte, um povo irreverente, criativo demais, sensual. E hoje a Bahia vive uma situação oposta absolutamente a isso, a natureza do estado, da sua população, da sua tradição. A Bahia foi, né, tem sido e foi, nos momentos principais aí da pandemia, um laboratório de ditadura. Foi um lugar onde as medidas falsas de segurança sanitária, com lockdown irracional, esse governador Rui Costa mandando as suas forças para cima da população. Nós vimos as cenas de população baiana maltratada, o prefeito, o ex-prefeito também, ACM Neto, fazendo uma política vergonhosa de fechamento de praias, no meio de uma pandemia, no momento em que você deveria justamente ter autoridade para disciplinar a possibilidade das pessoas irem buscar a saúde ao ar livre, sem aglomeração, etc. A Bahia foi um laboratório de tirania, continua sendo um laboratório de tirania. E o Lula é o símbolo disso aí. O Lula é o correligionário do governador que maltratou essa população. Ciro Gomes e Simone Tebet não têm importância nenhuma. Ciro Gomes é o Ciro Gomes Futebol Clube, dispensa comentários. E Simone Tebet teve a oportunidade, teoricamente, nunca foi a oportunidade real, naquela CPI famigerada, de tentar fazer justiça, pelo menos parcialmente, em relação aos abusos cometidos sob pretexto de enfrentamento à pandemia. Ela teve essa oportunidade, mas ela não aproveitou. Ao contrário, ela fez parte de um cerco no Senado para transformar uma CPI em palanque político, fizeram vista grossa para o Covidão, vista grossa para as denúncias de desvio de dinheiro e também para os abusos de poder. Então, sem comentários aí além disso, sobre esses dois, e o presidente Bolsonaro, que também, por sua vez, não conseguiu, a gente deve dizer, evitar, como presidente da República, esses abusos. O Supremo Tribunal Federal cassou aí as suas possibilidades de gerir. Ele certamente mostrou que a sua política não seria essa política tirânica, fantasiada de segurança sanitária, mas ele não pôde. O STF retirou-lhe poderes, ele também talvez não tenha tido aí não conseguiu reunir as suas forças para questionar o Supremo, né, ou para levar uma força nacional, eventualmente, para discutir nos estados essa política de barbaridade que nós vimos ser perpetrada ao longo de quase todo o país. Então, a Bahia hoje é isso, quer dizer, o que o povo baiano olha, o que ele vê hoje, né? Ele vê que os
as autoridades, aqueles que decidem, né, no setor público que acontece no espaço, abandonaram essa população. Abandonaram, maltrataram, e com a complacência de muitos ilustres baianos aí, que fazem parte dessa bela história baiana, nas artes, na literatura, na música, né? Fizeram este jogo vergonhoso, fingindo que era segurança sanitária, a população maltratada, a população indo para uma subcidadania, sem poder exercer direitos básicos, às vezes acesso à saúde. Então, qualquer campanha na Bahia hoje é por liberdade, é para devolver a liberdade aos baianos. E desses candidatos que estavam aí, realmente, aquele que não conseguiu, certo? Mas, pelo menos, que afirmou que aquele estado de coisas era uma supressão de liberdade foi o presidente Bolsonaro. Agora, Mota, para a gente fechar esse giro, temos mais um minutinho. Queria te ouvir também sobre esse encontro entre Ciro Gomes e Simone Tebet que vimos aí. Temos um minuto, Mota. A gente fica sempre na esperança de uma ideia nova, de uma proposta, de uma visão diferente, mas o que a gente geralmente vê é a repetição de clichês, de frases feitas, né? O Ciro Gomes é uma pessoa muito preparada, muito inteligente. Eu tenho certeza que ele teria condições de oferecer alguma proposta diferente. Mas a gente sempre fica nessa expectativa e sempre se frustra, porque é sempre a repetição daquelas mesmas frases e ideias velhas e cansadas que a gente já ouviu muito.